A alegria de mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome da equipe FEAC, em nome da equipe da Colônia Redenção, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, em nome da Mirim, em nome da Verônica, em nome do Fernando Emílio, que pode entrar a qualquer momento aí, em meu nome, em seu nome principalmente, porque você é a pessoa mais importante desse projeto. Por isso, deixe o seu nome, se você frequenta a FEAC ou outra instituição, se é de outra cidade, se é de outro planeta, está aparecendo tanto OVNI que de repente vai aparecer um ET, um ser extraterrestre aqui. Não já pensou que bacana? Um marciano? Nossa Senhora. I love you! Deve falar inglês, né? Então, eu te É. amo! Alguma coisa assim. Ai, que lindo. Eu fico arrepiado só de pensar. Eu vou ficar com o cabelo até preto de susto. Mas vamos lá. Estamos aqui mais uma vez, nessa quinta-feira, que fecha o mês de agosto. Agosto. Lembrando que no próximo sábado temos curso de passe, não é isso, meninas? Curso de Pá, passe, dia Curso 2. de passe, dia 3 de setembro. Dia 3? dois. Dia 2. 2 de setembro. Isso. E das 14 às 18 horas, tem dois. No final, lembre-me de eu repetir isso novamente. Temos dois públicos. Um, pessoas que querem saber mais sobre o passe, como é que funciona, como é que é o mecanismo, a metodologia, e outro grupo daqueles que querem se tornar ministrantes do passe, certo? E daí a 15 dias, 14 dias, teremos a reunião o curso de plantonistas do SOS Preces. Muito bem. Então vamos trabalharmos, vamos fazer bola para frente. Meninas, quem começa? Eu começo. Vamos ler a mensagem número 135 do livro Minutos de Sabedoria, onde o Torres Pastorino nos diz assim: se está enfermo, não se impressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus, que é todo o bem, a saúde perfeita, a felicidade integral, a alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica, que lhe penetra o organismo, juntamente com o ar que respira, e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, é com alegria que estamos aqui reunidos. Essa equipe de trabalho que nos fortalece, nos acolhe, esses amigos internautas que com paciência estão conosco nesse projeto Manuel Filomeno. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo, do aprendizado, e que tenhamos juízo para colocar todos os ensinamentos na nossa vida. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, hoje, agora e sempre, que assim seja. Duas palavras iniciais, crianças. Oi, gente, tudo bem? Vamos estudar, gente, que o capítulo hoje está uma beleza. Acho que o capítulo é belíssimo. Acho que, por enquanto, o capítulo mais lindo para mim. Vamos ver. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham, que possamos passar esses minutos de reflexão com muita alegria, contando com as vibrações de vocês. Muito bem. Então, é o capítulo 11 e a abertura dele diz o seguinte: durante a reunião de socorro aos desencarnados, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, que nessa data já funcionava dentro da Mansão do Caminho, as comunicações sucediam-se sem solução de continuidade. Os doutrinadores atendiam os irmãos infelizes com bondade e doçura, envolvendo-os em vibrações de paz através da oração, quando o mentor espiritual escreveu a página que segue: o poder da oração. Quem começa? Eu começo. O autor, então, começa dizendo para a gente, nesse capítulo, que o cérebro
é um dínamo. Lembrando que dínamo é um aparelho que gera uma corrente contínua. Então, ele vai comparar, né, ele vai dizer que o cérebro é um dínamo, é um equipamento que emite uma corrente contínua. E esse gerador, que é esse dínamo, ele gera uma energia psíquica, que é também fonte de exteriorização, que se estende, facultando a vitalização ou do desequilíbrio na área que focaliza. Dependendo daquilo que se pensa, das energias que se emitem, nós vamos receber, nós já falamos isso várias vezes, que há uma conectividade, e isso vai ser favorável ou não, de acordo com os pensamentos, de acordo com essa corrente que esse dínamo está gerando. E isso se externa através do pensamento, que torna o veículo que a potencializa e direciona. Então, o pensamento é que vai dar força e direção para essa vibração toda que esse dínamo dessa corrente vai gerar. Quanto maior for a intensidade mental da ideia, mais poderosa se apresenta a onda em que se movimenta. Interessante também a gente pensar, né, Falcone, que às vezes a gente acha que é uma onda de uma projeção pequena, e o pensamento tem uma projeção longa, pode ser muito longa. A gente pode sintonizar com alguém que está a poucos quilômetros de distância de nós, ou a milhares de quilômetros de distância, não é isso mesmo? Como é que isso funciona? É pela força da emissão desse pensamento? Quanto maior a força do transmissor, mais longe chega a onda. Você pega uma estação de rádio. Se o transmissor é de 1 kVA, ou seja, de 10 kVA, muda toda a estrutura. É igual o motor de um carro. O que faz o motor de um carro Fórmula 1 chegar a 300 km por hora em poucos segundos? A capacidade do motor. Motor? Um Ford 29. Tom, 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 Um vai devagar. calhambeque. Né? Se você for a pé, vai numa velocidade. Se for um corredor de maratona, vai numa outra velocidade. Ele tem mais, o corpo humano igual o meu, o seu, mas ele tem mais capacidade de movimentar, gastando menos energia. E ele diz que, em face dessa realidade, o cultivo dos pensamentos edificantes, pela constituição vibratória de que se reveste, estimula os neurônios cerebrais a produzirem substâncias saudáveis. Isso é interessante a beça, né? Olha como que bons pensamentos nos ajudam no corpo físico, na matéria. Potencializa a sua onda cerebral. Muito legal. Não é E enfiar o aí, dedo na tomada 110 ou enfiar o dedo na tomada 220 que vai fazer sua onda de pressão. O choque ele vai ser maior, pode até matar. tá Entendeu? vendo? E aí vai, então, esses pensamentos, quando são positivos, ele vai estimular esses neurônios e vão produzir substâncias que vão ser o quê? Saudáveis e que vão ajudar nos processamentos eletroquímicos, facilitando o quê? As sinapses, que são esses encontros neuronais, que vão viajar por todo o sistema circulatório, vitalizando as células e auxiliando no processo de mitose, que é uma divisão celular, que isso aconteça de forma harmônica. Olha que coisa interessante. A geração de um pensamento positivo, que é algo que a gente pode dizer que é abstrato, não é concreto, a gente não consegue pegar o pensamento, mas que produz efeitos concretos no corpo biológico. Então, a gente pode até dizer que a pessoa é aquilo que ela pensa, né? Porque o que ela está pensando vai produzir algum organismo saudável ou não saudável. E quando estão, então, carregados de pessimismo ou de malquerência, de ressentimentos e ódio, então agora ele vai dizer o contrário. Vão ser produzidas moléculas que são eliminadas pelos mesmos neurônios em alto poder destrutivo, que perturbam as comunicações e se alojam no sistema nervoso central e no endócrino, afetando de natureza imunológica naquele indivíduo que prossegue na emissão das mensagens tóxicas e perturbadoras, às vezes atingindo a pessoa que está na mira da sua revolta. Mas antes dele atingir alguém que está na mira da sua revolta, porque está na mesma sintonia, vai atingir a ele mesmo primeiro. E ele falou aqui de natureza imunológica, então isso significa que o que a gente pensa pode fortalecer ou não o nosso sistema imunológico? Verônica,
Você deve conhecer casos de pessoas que não chegavam na janela naqueles dias em que o Covid estava no pico. E pegaram o Covid. Pegaram no ar? Não. Baixaram a frequência pelo medo, a imunidade diminuiu e pegaram Covid pela televisão. Pode alguém falar no chat aí? Agora o Falcone endoidou. Deixa eu sair daqui, que esse cara é doido. Eu conheço casos de pacientes meus que tudo que chegava do supermercado era deixado do lado de fora. Eles entravam de luva, lavava banana, laranja com água sanitária, com água não sei das quantas, não sei das quintas, e o casal pegou Covid. Pegou como? No ar? No vento? Não. Por sintonia. Por sintonia. Quantas pessoas adoeceram? Quantas pessoas desencadearam depressão quando o Ayrton Senna morreu? Por quê? Já traziam em si o organismo fragilizado. Aquilo foi o gatilho. Se eu começar com uma conversa fiada no seu ouvido, Verônica, estou muito triste, a minha vida está um lixo, eu estou na fossa, ninguém gosta de mim, não sei o quê. Se você entrar na minha onda mental, você pega. Parasitose fisiológica é doença infecto-contagiosa. E tem a parasitose espiritual. Nós já falamos nisso aqui. Livro Missionários da Luz. Por isso que a pessoa, para fazer um atendimento terapêutico, ela tem que criar resistências. Imagina um clínico geral, um psicólogo, O um infectologista psiquiatra, que eu estou um pensando. O terapeuta, infectologista. um cardiologista, que se levar para casa todos os casos. Eu hoje atendi vários pacientes com situações as mais variadas. Entendeu? Se eu trouxer isso na cacunda, como dizia a avó Chica, ou aqui dentro, eu Mas endoido. pronto. 44 anos fazendo isso em Juiz de Fora. 1 ano e 8 meses em São Paulo. Milhares, mais de 20 mil pessoas eu já atendi no consultório. No atendimento fraterno eu faço desde os 15 anos, 16 anos. Eu estava no hospício há muito tempo. Então tem que criar resistência Sim, para a gente não virar o famoso Bob Esponja, esponja. entendeu? E aí ele começa a dizer, então, que o ato da oração é constituído pelo fixar dos pensamentos nobres e aspirações superiores, produzindo ondas carregadas de amor e de harmonia que mantêm em grande atividade os centros nervosos, que se alimentam de forças e de imediato exteriorizam as vibrações que atraem os bons espíritos que ocorrem para ajudar, ao tempo em que as canalizam no rumo das esferas superiores, onde são captadas para análise imediata. A importância da oração. Lembra lá da prece da Eveline? Sim, no livro Entre a Terra e o Céu. Entre a terra e o céu. Uma prece refratada de uma Refratário. garota de 14 anos, por muito equilibrada que aquela adolescente fosse. Como é que a prece dela atravessou tudo e chegou na colônia Nosso Lar? Potência, esse dínamo gerador Amor. aí de Ela energia. pedia com o De coração. energia. Olha lá, ó. Como é que está lá? Ó? É constituído aspirações superiores, carregada de amor. Ela não estava pedindo algo impossível, estava pedindo algo exequível. Ela estava pedindo o número do jogo do bicho para ganhar no jogo de bicho. A quina da Mega Sena, naquela época, não existia. Né? Uhum. Estava pedindo o quê? Socorro, help, com o coração, com sentimento. E é bacana isso, porque se tiver alguém que está nos ouvindo agora e está numa situação delicada, passando por uma fase difícil na vida, olha o que ele está dizendo, que os espíritos acorrem para ajudar. Essas orações chegam nas esferas superiores, são de captação imediata e o socorro vem. Nós precisamos, então, ter consciência do poder dessa oração e exercê-la mais vezes. Que a gente acaba gerando em torno de nós um campo magnético
protetivo e ainda que nos ajuda no discernimento, na conduta do nosso comportamento, na análise da problemática e principalmente para encontrar as soluções, porque a gente vai estar amparado pela espiritualidade amiga. Ele continua dizendo que em face do seu conteúdo especial são potencializadas e retornam ao emissor, proporcionando-lhe vitalização e alegria. Então, ao mesmo tempo que emite, no caso que ele falou da Evelina, né, com essa energia, com essa potência, recebe essas emanações positivas Ping-pong, também ação e e ajuda. reação. Vai aconchegar o ser, vai se sentir melhor, vai se sentir aliviado, vai se sentir reconfortado. Então, o poder da oração é magnífico. Pode, então, dessa forma, a oração ser encaminhada aos centros espirituais de captação para análise de conteúdo ou direcionar-se para os objetivos a que se destina. Sabe que a gente pode imaginar assim, Falcone? É uma sala muito grande, onde essas orações vão chegando e vão sendo direcionadas para aquelas equipes que têm condições de atender esse chamado, né? É um centro de telemarketing no mundo espiritual especializado em captar pensamentos de socorro, de help que chegam da Terra. Muito bacana. Tá vendo como é que a gente está amparado o tempo todo? Então, por Pedi e isso. obtereis, batei e É, abri-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. e ele vem dizer que a oração pode ser de louvor, quando se expressa em hinos de alegria, de homenagem ao Criador, a vidas, ocorrências existenciais. Começando louvando a Deus, reverenciando esse Deus supremo, que é o Criador de tudo e de todos. Depois ele diz que ela pode ser também de rogativa, quando revestida pela necessidade que pode ser socorrida pelo divino poder, não apenas por quem ora, assim como em favor daquele por quem se intercede, no caso dessa jovem, né, que nós citamos Sim. aqui, ela estava pedindo não só para ela, mas para toda a família que estava passando por uma situação delicada naquele momento, e de gratidão, que talvez seja dessas três, a que a gente mais esquece. Né? De pedir a gente lembra muito, mas de agradecer temos que melhorar mais esse padrão, que pode ser transformado em júbilo pelo que se tem logrado ou ainda não se conseguiu. Agradecer até por aquilo que não se conseguiu, porque às vezes aquilo Agradecer pelo mal que não me aconteceu que e poderia aconteceu, ter ter acontecido. acontecido. Nossa, tanta coisa que a gente tem para agradecer, tantas bênçãos que a gente recebe diariamente, e como a gente deixa às vezes em segundo plano a questão do agradecimento. É uma questão de refletir, de pensar e de incluir esse momento de gratidão nas nossas preces. A oração inunda de emoções superiores o ser que se lhe entrega ao ministério. Olha o ministério aí, gente, para lembrar que é uma das palavras nossas desse ano, né, O de que será para o reflexão. ano que vem? Tá pensando no ano que vem. A minha cabeça já fica rodando. Faça ideia. Quando é a favor do próximo, encarnado ou no plano espiritual, alcança-o como uma onda de paz que favorece a reflexão, o despertar da consciência para a responsabilidade, o diminuir das aflições, ensejando o prosseguimento a partir desse momento com diferente disposição emocional e psíquica. Então, nós podemos orar sim em nosso favor, em favor do próximo. Esse próximo estando encarnado ou desencarnado. E olha o que acontece. Isso vai atingi-lo numa onda de paz, vai ajudá-lo a refletir, despertar a consciência, a responsabilidade, diminuir as aflições. Olha quanta coisa. Imagina, então, o que a prece não faz quando ela é direcionada pelos suicidas. Lembrando aí que nós estamos no último dia de agosto, que a partir de amanhã começa o Setembro Amarelo, mês de prevenção contra o suicídio, e que é muito importante as preces pelos suicidas. O Falcone até pode falar um pouco sobre isso, porque a gente na FEAC faz um trabalho nesse sentido. Muito bom. E tem que pensar o seguinte também, ó. Todo o trabalho da oração tem religiões, eu não sei se você, mas a Mirinha sabem, que dizem para não rezar pelos mortos. Na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, está lá, oração pelos mortos. Chega até eles um refrigério, uma energia, um bálsamo, um lenitivo. Lembra do André Luiz? Ele atendia uma senhora de graça. E foi a prece dessa senhora que beneficiou ele no mundo espiritual.
Então, temos que pensar nisso. Eu gosto muito da frase do nosso Mateus: chumbo trocado, dói. Oração trocada, constrói. Então, temos que pensar nisso. Orar pelos suicidas, pela falange dos servos de Maria, por Epaminondas de Vigo, por Ivone do Amaral Pereira, por aqueles que estão com pensamento de autodestruição, por aqueles que já cometeram, por aqueles que já reencarnaram após tratamento na falange dos servos de Maria, principalmente quando se aproximarem da faixa etária onde houve o sinistro na outra encarnação. Porque ali ele vai entrar na turbulência novamente. Para Pode esses seguir. espíritos, então, a ajuda, poderíamos dizer assim, que ela é essencial à prece para os suicidas, né? Quantas vezes os espíritos já disseram na quinta-feira que a sua oração pode ajudar e beneficiar milhares de pessoas? Nós não temos nem como mensurar isso, Verônica. É um manancial de energias positivas. Mesmo quando o beneficiário ignora o recurso que lhe é direcionado, ainda assim é alcançado pela emissão vibratória e experimenta alteração para melhor no quadro do comportamento em que se encontra. Se conhecedor do benefício, gerando sintonia mental, mais se robustece de recursos valiosos que se transformam em bem-estar, saúde e paz. E existe muitas pesquisas atualmente onde um grupo recebe preces e o outro grupo não, e esse que recebe, mesmo sem saber, que é o que ele está dizendo aqui, né, ignora que está sendo, tem uma melhora significativa, Acelera. simplesmente recebendo essas vibrações. Então, provado cientificamente, através de toda uma metodologia da academia, que esse recurso ele é positivo e que tem resultados. Sabendo disso, então, nós precisamos ampliar o nosso cabedal de preces diárias, porque beneficia a muitos e a todos. E aí a Mirinha vai dar continuidade. Muito bem. Olha, o Filomeno, ele continua dizendo que os pacientes graves ou terminais, quando envolvidos pelas ondas da oração, experimentam sensações favoráveis, podendo modificar a situação em que se encontram, recuperando-se ou diminuindo o sofrimento. E aí eu me lembrei de um livro que a gente estudou em 1996, na FEAC, sobre a morte e o morrer, da Elizabeth Kubler-Ross. E eu estava relendo algumas passagens desse livro, e ela está falando dos doentes terminais, porque a doutora Elizabeth, ela cuidava de doentes terminais com câncer. E ela conta um caso nesse livro que é muito interessante, que é uma mãe, eu fico pensando nas reclamações que fazemos ainda. Uma mãe que estava em uma fase terminal do câncer, e a doutora Elizabeth sentava para conversar com os pacientes, porque ela queria angariar dados para formatar esse livro. E aí ela conversando com essa mulher, a mulher foi contar a vida dela. A primeira pergunta que a doutora Elizabeth fez para ela: o que te faz ter força? Ela disse: a oração. Aí a doutora Elizabeth, que não tornou-se depois, não era religiosa, disse: oração? Porque meu marido foi para a guerra e não voltou da guerra. Aliás, voltou o corpo, espedaçado. E antes dele ir, uns 10 dias, nós descobrimos que a nossa filha adolescente estava com tuberculose. Presta atenção, o marido não voltou da guerra. A filha adolescente, filha única, com tuberculose, veio a desencarnar depois. E ela, doente, terminal, com câncer. E aí a doutora Elizabeth faz a pergunta novamente: o que te faz ter força? Ela disse: a oração. Foi aí que a doutora Elizabeth teve um input para se tornar uma pessoa que acreditava em religião, nas orações. Então, o que o Filomeno está dizendo nesse livro aqui é maravilhoso, porque a Verônica falou, e aí a gente pesquisando, a gente viu que tem vários cientistas das universidades, de uma cidade de Duke, lá nos Estados Unidos, e
foi comprovado cientificamente que a oração pode influenciar a capacidade orgânica da pessoa enfrentar a doença. Presta atenção nisso, gente. Ele diz, esse cientista, que quando a pessoa ora ou canta, olha que coisa linda, canta músicas religiosas, ela tem o lobo frontal fortalecido, a parte do cérebro que é responsável por ativar o sistema imunológico. E esse sistema imunológico é ativado através da oração. Eu fiquei, assim, impressionada com essas pesquisas que eu fiz hoje. Alguns dias atrás, e fiquei feliz. Então, ele fala, o cientista fala isso, e fala também que a pessoa que tem fé, ela vive 25% a mais do que os descrentes. Gente, isso é muito legal. Porque isso não tem nada a ver com religião. Não quer você ir lá, frequentar, porque eu não gosto, porque tem regra, porque tem diretriz, né? Porque a gente quer o vinde a mim, o vosso reino está difícil, né? Não quero ir, não. Mas olha de você acreditar. Ele diz que a saúde física e mental, a pressão arterial, ela é alterada de acordo com o que você faz com a oração. Tem um médico que chama Andrew, ele é Andrew um Newberg. pesquisador. Exatamente, Andrew Newberg. Foi quem pesquisou a gente na mediunidade lá nos Estados Unidos. Ele, na Pensilvânia, ele liderou um estudo que fazia... Foi esse estudo? Foi. Que ele passava scanner nas pessoas que faziam oração. Eu passei por isso. Passei por isso. E, gente, mostrou qual é o valor da oração, qual é o poder, que ele ficou impressionadíssimo com isso. E eu impressionada de ler isso, e agora de lembrar, que eu me lembro que o Falcone foi a essa viagem, um grupo de pessoas, né, de médiuns, né, Falcone? Ele pesquisou monges tibetanos, assim, pessoal da igreja gospel, dos cânticos gospel. Ele pesquisou monjas enclausuradas. Então, provou que não é a religião A, B ou C. Não. É o estado de religiosidade da pessoa. Verdade. Isso é fantástico, fantástico, porque a religião é uma doutrina formatada. Se você não se encaixa em nenhuma, que se encaixe na religiosidade no seu coração. Porque eu, Mirinha, preciso desse formato, que eu preciso dessa moldura para a Mirinha da religião. Mas você, se não precisa, que bom. Se você consegue fazer oração fora de um templo religioso, que legal. Eu não, eu precisei entrar dentro de um templo para aprender a orar. Então, o Filomeno continua falando que o poder da fé, ele, para ajudar a curar as pessoas, ele precisa, isso tem que ser da pessoa, isso tem que ser de dentro. A pessoa tem que entender que isso é forte e é possível. Então, ele fala que desencarnados, quando eles são lembrados, quando eles sentem que eles são lembrados, eles captam essa onda mental direcionada a eles. E aí eles têm as angústias e perturbações que as criaturas, quando desencarnam, passam lá. Ah, mas passa isso, menina? Passa. Semana que vem a gente vai estudar sobre isso. Diminuídas. Passa um pouquinho. Você esqueceu a palavra diminuídas. Tem isso, diminuídas. Ele vai falar que a prece, gente, ela não vai isentar ninguém de acertos, não. Mas ela vai ser um refrigério. No livro Memórias de Suicida, foi a coisa mais linda que eu aprendi da prece. A Verônica lembrou muito bem quão importante é orarmos pelos suicidas. E Epaminondas de Vigo, onde você estiver, você tem a minha oração diária para esse grupo. E eu fico assim pensando, ele fala lá no Memórias de Suicidas, quando o Camilo vai contar como é que foi o desencarne dele, ele diz o seguinte, o Espírito Charles fala para o Camilo assim, a única coisa que tem imposição diante do suicida é a prece. E ela, sim, funciona como um refrigério. É um sopro.
Aquilo dá um refresco no suicida e acabou. Então, olha quanto importante é nós que estamos aqui, temos tempo, temos a mente saudável, temos o corpo saudável, parar um minutinho e dizer: Maria Santíssima, olha pelos nossos irmãos suicidas. Isso não vai tomar muito tempo da sua vida. Tem essa conexão do coração, pode para Maria Santíssima. Mas não posso, porque eu estou isso, que eu estou aquilo, que eu estou aquilo outro. Gente, é um segundo. Então, o Filomeno fala que a oração separa as camadas da psicosfera deletéria. Imagina, eu fiquei imaginando, quando a gente faz uma faxina em casa, né? O Falcone já fez muito, porque, né, o homem, quando fica sozinho, ou ele faz ou ele faz, e a Verônica é minha companheira de faxina, a gente faz mesmo. Quando a gente está varrendo uma casa, a gente separa aquela camada, a higiene que a gente faz daquilo que ainda está por limpar. Então, é isso, a prece, ela faz uma separação, ela higieniza a alma, as criaturas, os locais, os ambientes, tudo fica mais saudável com a oração. E você se fortalece. Não pensa que você vai ganhar, Senhor Jesus, quero ganhar na cena. Para de fazer papel de bobo. Jesus está com tempo de ficar ouvindo isso, não. Jesus, abençoa lá o pessoal que está nas contas. Beleza, Cristo está junto. Está junto. Senhor Jesus, a Santa Casa está precisando de muita oração nossa. Leva o que tiver de mim de bom para ajudar lá aquele povo hoje. Jesus está com a gente. Agora, Jesus, eu quero o número da senha. Eu vou orar para... Ó, vai não, aí que não vai mesmo. Pode ter certeza. E aí o Filomeno continua. A oração não elimina os débitos. Eu não prazer. Vou ficar rezando aqui, vou até ajoelhar no milho. Quando você ajoelhou no milho, quando você era novo? Mamãe ajoelhou para casar com o papai. Já contei essa história nessa festa. Ela fica arrepiada quando eu conto. Ela fica chega, não conta mais não. Oi, gente, não adianta ajoelhar no milho, gente. Parece que não elimina débito de ninguém, não. Não impede o insucesso. Eu vou rezar muito porque eu vou ser um... Não, você não trabalha não para você não ter sucesso. Não vai trabalhar 18, 20 horas por dia, não, para você ver se você vai ter alguma coisa na vida. Que nada cai na cabeça da gente por acaso, não. Então, gente, é preciso que a gente tenha uma coisa diferente da inteligência que a gente vem falando aqui. Sou muito inteligente, mas não tenho discernimento. Então, não adianta. Então, pensa. Para eu ter uma pessoa de sucesso financeiro, eu preciso trabalhar. Mas tem gente que não trabalha para nada e precisa. Isso daí é uma outra situação. Não queria nem saber como que é isso. Afasta disso. Afasta. Então, ele fala o seguinte, que não impede o insucesso e não elimina o débito, mas, adorei esse mas dele, oferece serenidade e confiança para os enfrentamentos da vida. Eu estava ouvindo o Falcone e a Verônica falar que a gente tem que agradecer tudo, né? Porque a prece tem as 3 etapas do louvor, do pedido e do agradecer. E que pouco a gente agradece. Aí eles falaram, agradece por isso, agradece pela dor que te visita, amigo. Sabe por quê? Porque se você, com uma dor na coluna, na cabeça, no coração que eu digo, não o órgão em si, mas no íntimo, na emoção, se isso não está te fazendo refletir o que é que isso quer dizer para mim, o que isso está falando com a Mirinha, aonde a Mirinha precisa melhorar ali, dá para trás. Então, agradeça a dor que te visita. Mateus fala uma frase maravilhosa. Em tudo, agradeça. Em tudo. Eu agradeço o bem que eu passo, agradeço também, Senhor, pela dor que me faz refletir. Porque se eu não estou conseguindo refletir na alegria, porque eu não me vejo com tempo para isso, a dor vai me convidar. Então, agradeça. Obrigado, Senhor, por essa dor. Mas ainda eu agradeço pelo médico que eu fui, que me curou, que me deu o remédio. E aí vamos para frente, vamos agradecer, né? E aí, pelo menos, continua falando que aquele que ora
potencializa. Isso é muito legal. Eu quero perguntar isso para o Falcone. Eu faço uma oração para a Anelisa, que está lá em Dubai. Eu me potencializo e irradio onda de harmonia do que eu vibrar para ela. Isso volta para mim, Falcone? É no mesmo momento? Isso tem momento? É no momento que eu preciso? Como que é isso? Cada caso é um caso. O exemplo que eu dou é o seguinte: quando você vai no interruptor e acende, mexe no clique lá, a lâmpada acende. Qual a primeira coisa que ela ilumina? Eu pergunto. A maioria das pessoas Ah, responde o ambiente, o teto, as pessoas. Eu digo não. Primeira coisa que a lâmpada ilumina é ela mesma. Por quê? A luz sai de dentro dela, ah, atravessa as camadas para poder chegar para fora. Então, o pensamento é a mesma coisa. Se eu faço uma prece para a Verônica, que está aqui em linha reta a 200 metros da minha casa, ou se eu faço uma prece para a Anelisa, que está do outro lado do mundo, aí o que, que acontece? Antes da prece sair de mim, chof. Mas se eu não gosto da Verônica, eu digo assim: o que, que aquela desgraçada da Verônica está fazendo agora, hein? Aposto que não é boa coisa. A onda mental vai chegar nela. Ó, a Ana Elisa, se eu pensar mal da Ana Elisa, a onda mental vai chegar lá. Mas prejudicar a Ana Elisa mais a Verônica só se elas estiverem com baixa sintonia, se elas estiverem bordando, lendo, fazendo uma coisa normal, positiva, construtiva, é como dar tiro na pedra. Só que antes da onda mental negativa atingir, ela já me atingiu. Eu atendo pessoas no consultório, Mirinha, com esteatose. O que é esteatose? Você sabe? Gordura no fígado. gordura no fígado. O fígado é o órgão que mais sofre com mágoa, rancor, ressentimento, grito, ódio, nervosismo. Não aguento essa situação. É o fígado. O cara não bebe, não fuma, é vegetariano, é vegano, alimentação regrada, atleta, saúde. Os exames estão todos corretos, aparece uma esteatose, aparece uma pneumonia sem mais, sem menos, em pleno verão. O que é isso? Eu pergunto assim: você está engasgado com quem, hein? Mas como é que você sabe? Algum espírito te falou? Eu falei: não, aqui não é o médico que está atendendo, não. O que está atendendo aqui é o profissional. Mais de 50 diplomas na parede. Mas como é que você sabe? Ué, hoje chegou uma pessoa no consultório com um problema muito sério de joelho. Eu falei: o quê? Joelho é raiva, mágoa e rancor. Você está querendo matar quem? O cara regalou um olho desse tamanho, assim. Como é que você sabe? Meu vizinho e meu irmão. Eu falei: eu não sei quem é. Mas que você está querendo matar alguém, você dá. Seu joelho. Já foi em 3 ortopedistas, em 2 reumatologistas, ninguém conserta o joelho. Ele falou: também não vou consertar, não. Tem que mudar aqui. Ó. Expliquei para ele direitinho. Vamos ver o que ele vai me contar daqui a 14 ou 21 dias. Aguardemos. O corpo fala. Ô, Jane, Pierre vai. mas é assim mesmo. Eu mesmo passei por essa experiência com ele essa semana e tenho vontade de socar ele na hora. Mas, menina, você tá com raiva de quem? Eu tô com raiva de quem, gente? Ele faz sozinho. Ó, gente, Tadinha. o corpo é no corpo É uma caixa de ressonância. de Grave, ressonância. agudo, médio. É juízo, gente. É juízo que a gente precisa tomar e deixar ele fazer efeito. Porque às vezes a gente toma o remédio, mas não deixa ele fazer efeito. Nossa, menino, como é que é isso? É isso. Eu tomei, bebi a mensagem lá do seminário, congresso que teve há poucos dias de Juiz de Fora. Nossa, que lindo, Jorge Lerrat, que lindo o Roçando, que lindo. Fez o que com esse lindo? Aí não adianta. Vai fazer outra coisa. Para. É a mesma coisa que vou lá no Falcone, aí ele fala: para, menina, de fazer isso, faz isso. Me passou uma lista desse tamanho para eu, negócio de que eu estou sentindo, negócio de raiva, não, faz as colunas, não sei o quê. Se eu não fizer, minha filha, eu Falcone vou ter na O que minha é que eu estou nada. comendo que não devo? O que é que eu devo comer e não estou comendo?
Chatíssimo, mas deixa eu te falar. Ainda fala assim, ó. Semana que vem traz a listinha. Eu já estou aqui com a listinha fazendo, Senhor Jesus. Aff, Maria, estou comendo torresmo, estou comendo. Ih, você não pode comer torresmo. Mas sabe por que que não pode comer torresmo? Porque fica com raiva, fica com chateada. Estou chateada com a Verônica. Estou E chateada, chateada. já comeu a sua cota de torresmo dessa encarnação há mais de 10 anos, que você já está no prejuízo. Está na hora de parar. Mas, ó, deixa eu te falar, gente, eu sempre falo com vocês. Eu vou desencarnar melhor do que eu sou hoje. Escuta o que eu estou falando com vocês. Escuta o que eu estou falando. Porque o negócio da gente ouvir aqui, ouvir ali, ouvir lá e pular, e ler os livros, tudo que eu estou aqui, uns 500 livros à minha volta, não fazer nada com isso, só uma hora, entendeu? Mas temos que dar um jeito nisso. Continuando, Filomeno diz que animais e plantas, isso é fantástico, a Armando sempre falou isso, captam ondas de oração dirigidas a eles, refletindo efeitos saudáveis. Lá na FEAC, vocês, internautas todos, eu não sei se vocês sabem, a gente tem o SOS Prece, que está em funcionamento há quantos anos, Armando? Eu nem lembro mais, gente. Vai fazer o ano que vem 30 anos. 30, eu achava que era 25 anos. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Eu lembro quando o Falcone foi montar esse SOS Express, que procó que foi, que como é que ia ser isso, como é que ia ser. Tinha umas fitas que ele que gravava. Fita, gente, fita cassete. Enfiava, ela chamava Telepaz o negócio. E aí a pessoa ligava e ouvia uma fita, nananã, e depois foi evoluindo, como tudo na vida, graças a Deus. Hoje a gente tem as pessoas lá que atendem o telefone, a gente liga, eles leem uma mensagem para a gente, uma palavra otimista, é muito fantástico. E aí eu me lembro que uma vez eu estava fazendo plantão, a pessoa ligou e queria prece para o cachorrinho. Eu falei, Jesus sacramentado, que eu vou... Não, porque meu cachorrinho está aqui, não está passando bem, eu queria uma oração. Pô, não está o nome do cachorrinho, o que eu vou fazer? Anotei lá Totó, não sei das quantas, não sei o que, depois levei lá para a Amanda. Falei, Amanda, a mulher está pedindo para orar para o Totó, não sei das quantas. Ora, minha filha, ora, vamos orar para o Totó. Mas chega lá no Totó, claro, gente, é ser vivo. Falei, é verdade. Faz sentido. Então, é isso que o Filomeno está falando aqui. Né? Na A gente, FEAC, inclusive, tem... na FEAC, Mirinha. Tomara que uma trabalhadora da FEAC não escuta isso agora. Mas na FEAC tinha uma frequentadora no princípio, nos 10 primeiros anos, chama, que não desencarnou ainda, Lucimar. Eu vou até anotar aqui. Eu lembro dela. A Lucimar, enfermeira. ela perguntou o doutor Jacó se ele podia colocar remédio para os cachorros dela, que ela pegava os cachorros de rua e levava para casa para cuidar. Aí ele falou com ela assim: coloca o nome em cada um dos cachorros, pega os vidrinhos e põe, traz que a gente vai pôr remédio. E durante muitos anos ela tratou dos cachorros com água fluidificada para cada cachorro. Eu não sabia isso. Olha que legal, gente. Atualmente, nós temos uma trabalhadora da casa que o cachorrinho dela vai toda quinta-feira tomar passe. É a Vorley. A Borle, né, Borle, amiga? Vai toda quinta-feira, senta, não dá um latido, não dá uma alteração. As crianças dão alteração, os velhos dão alteração, a gente dá alteração. O cachorrinho fica quietinho, não fala nada. Recebe, diz que ela dorme a noite inteira, né, Verônica? Vai, belezinha para casa. Então, gente, é isso que o Filomeno está falando aqui, ó. Animal e planta capta a onda da oração que é dirigida para ele. E isso dá um efeito saudável. Perfeito. Muito interessante isso. E aí ele vai falar que a oração é o pensamento vinculado ao Deus, ao bem, ao amor, ao desejo sincero de ajudar. Porque o que a gente aprendeu sobre oração? Por exemplo, eu, Mirim, aprendi a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, como é que chama? Salve Rainha, e a orar assim. Crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai. E era assim que eu rezava. Se você falar, eu sou 35 anos espírita e eu ainda até hoje repito as orações, porque eu decorei. E o Filomeno está falando aqui que oração não é bem isso, não. Oração é pensamento vinculado a Deus. A gente não precisa ficar formulando muitas palavras,
Não precisa repetir fórmula, não precisa ter fórmula pronta. O importante é a intenção, é o que vai do coração, né? E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse capítulo que o Armando já citou aí, que é o capítulo 27, Pedi e Obtereis, né? Nós temos um item 4 que o Kardec vai falar que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orar, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não precisa mostrar para ninguém que você está ajoelhado em milho rezando, não. É isso que o Kardec está falando aqui. Faça isso em secreto. O que quer dizer? Em algum momento, em qualquer momento que você tenha necessidade de falar com Deus, fale no seu pensamento. Ah, Mirim, mas eu preciso formular, não tem necessidade. Ô, gente, vocês acham que a Mirim reza como? Eu falo, seu Mestre, pelo amor de Deus, dá um jeito dessa coluna aqui, Mestre. Isso assim não vai dar para continuar, não, meu filho. Você está aí para quê, meu filho? Me dá uma ajuda aqui. É assim que eu falo com o Mestre. Porque só ficar assim, Senhor, meu Deus. Não é, não é com o coração. Então, fale com o seu coração. Diga ao Cristo a sua necessidade. Aguarde a resposta. Lembra do amigo do Armando, do guru do Armando. Quem ora conversa com Deus, quem medita ouve a resposta. A gente fala isso incansavelmente aqui. Então, ele continua falando aqui. Não afeteis orar muito. Olha o que Kardec está falando. Pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutados, mas pela sinceridade delas. Evangelho segundo o Espiritismo, gente. É isso que o Filomeno está falando aqui. O dínamo que a Verônica falou, que vai estimular o dínamo cerebral, que vai estimular o nosso organismo, a saúde, é movimentado pela nossa emoção, pelo que vai dentro do meu coração. Coração, emoção, né? Coração, órgão, batimento cardíaco, órgão vital, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do coração que representa a emoção. Então, fala a boca do que o coração está cheio. Fala a boca, muitas vezes eu não preciso ficar blá, 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 pondo para fora, não. Converso com Jesus, o meu anjo protetor. Mateus ensina para a gente que é fantástico, a gente já falou aqui algumas vezes, a prece relâmpago. Passou em frente à Santa Casa, receba o meu amor, queridos amigos que estão aqui. Se o seu amor é bom, se você ama realmente, é uma oração para aqueles amigos da Santa Casa. Passou ali nas Conce, Jesus amigo, abençoa os amigos que estão aqui nas Conce. Não tem oração, não tem palavra difícil, não tem nada. Tem o seu coração desejando o bem para o outro. Isso é uma oração. Então, ele fala que o hábito de orar, a constância, porque é assim, já orou, já? Quantas vezes? Eu já fiz a minha oração do dia. Tá bom, mas quantas vezes alimentou? Ah, umas 5, né? Fiz o lanche da manhã, o lanche da tarde, o café, o almoço, o jantar. Eu agora estou com 2 refeições só no dia, tá, Falcão? Estou ficando igual você, tá uma beleza. E aí, o hábito da oração vai fazer você conquistar o equilíbrio espiritual que sustenta o ser. É disso que eu preciso. Ah, Mirim, esse tal de equilíbrio é muito difícil. Difícil é aquele edifício grande que tem lá na Avenida Rio Branco, Albergani. É um desafio. Ela está copiando as minhas palavras, Verônica, eu vou cobrar apoio. Gente, mas eu convivo com você há tantos anos, eu repito o que é bom, né? Eu não vou repetir o que é ruim, não. Eu quero repetir o que é bom. Então, gente, a gente precisa de ter equilíbrio para enfrentar os desafios, que a gente, lembrando que nós somos planetas de provas e expiações. Claro. Certo que estamos na transição. Mais uma transição que é um momento de mudança de estado do planeta, mas que primeiro começa em mim. Né? Então, a oração é vida, e com Jesus é vida em abundância. Filomeno.
Eu vou te pedir em casamento de novo, porque, Nossa Senhora, esse capítulo maravilhoso. Então, gente, presta atenção, vamos rezar mais. Vamos que a gente não reze pela gente, sabe de um amigo que está com problema, sabe? O Armando falou aí, quanto que ele atendeu hoje de gente com desafios sérios, porque a gente acha que a gente está com problema. Mas para e vai lá na Elizabeth Kubler-Ross, lê esse livro sobre a morte e morrer. Você Mirinha, vai ver mostra histórias. devagar que você levanta o livro, abaixa e É, não está mas dando ele, para ver, não. olha, Olha. não dá para ver. Ó, deu. Aí, essa é a capa do livro, sobre a morte e o morrer. Agora deu. Pode afastar. Então, lê esse livro, gente. Esse livro, na época, a Kátia orientou para a gente ler. Ele é maravilhoso, porque você vai ver como que sua vida é boa, como que sua vida é bela, que não é uma dor de coluna que vai deitar você num lugar que não vai te levantar nunca mais, não. Para com bobagem. Ah, Miriam, mas tá doendo. Tá, a dor é genuína. O sofrimento é opcional. Então, vamos orar mais. Por nós, por quem está precisando muito mais que a gente. Que Jesus nos abençoe. Ô, Oração. Falcone, e qual a dica que a gente pode dar para aquelas pessoas que se sentem bloqueadas para fazer uma prece? Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia ele várias vezes. Não é para decorar, não. Mas é para você ter um roteiro. Prece por uma criança que acaba de nascer. Prece por uma pessoa que acaba de desencarnar. Prece por alguém que está doente. Prece pelo anjo da guarda. Ali tem uma coletânea de orações. Capítulo 28. É o último capítulo do Evangelho. Inclusive, na reunião de quinta-feira, o Fernando está lendo este capítulo atualmente. Cada quinta-feira lê um pedaço. E entra no Google e põe lá assim: Divaldo Franco, oração. Divaldo Franco, como orar. Alberto Almeida, oração. Raul Teixeira, oração. Você vai ter um monte de oradores espíritas com recursos falando sobre como orar. Põe o nome de Valdo Franco, como orar. José Raul Teixeira, como orar. Você vai ter. Ou outros oradores com os quais você tenha simpatia. Todo orador espírita acaba fazendo uma, duas, três palestras sobre orar. Isso vai te ajudar muito. O Simão, lá de Patrocínio, tem coisas maravilhosas sobre a oração. Maravilha. Simão tem coisas maravilhosas. É só buscar. Porque hoje não temos mais aquela situação assim, eu não consigo ler porque a minha vista está com catarata, eu estou com isso, estou com aquilo. Põe as ferramentas. Tem milhares de palestras espíritas falando sobre os mais variados assuntos. Euzinho, tenho mais de 2.600 vídeos na internet. Estou sempre postando, toda semana eu posto vários vídeos, tanto na minha área profissional como na área espírita. Eu estou agora aqui, a Nicole mandou para mim com as 20 perguntas que os internautas mandaram através das redes sociais para responder. Então, tem recurso. É o pedir, obterei, bratei, abrir-se-vos-á. A internet hoje oferece muito lixo, mas oferece muita coisa nova. Coisa boa. É só procurar. Senhor, ensina-nos a orar, dizem os apóstolos de Jesus. E ele começa com o Pai Nosso. Lá no capítulo 28, vem explicar, frase por frase, frase por frase. A Kátia, quando utiliza a mediunidade de alguém na FEAC que começa a fazer a prece, ela pega o Pai Nosso e reestrutura o Pai Nosso. Tem vezes que ela faz, cada vez ela faz de uma maneira diferente, repete alguma coisa, muda uma frase, muda um pensamento. Então, não tem uma. Quando você faz a prece de Cáritas, por exemplo, Deus, nosso Pai, que sois todo amor e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Você está repetindo, mas se estiver falando só com os lábios, Deus, nosso Pai, que sois todo amor e bondade, dai força àquele que passa pela provação, ponte no coração, mexe não, no homem a caridade. Você está fazendo poesia. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Onde é que eu pus a caneta? Daqui. Então, você está fazendo
declamando poesia. Não que não tenha valor, mas é necessário que não seja prece só dos lábios. Por muito que eu grite na esquina ali, não escuta. Mas se eu orar, por isso Jesus diz: quando quiserdes orar, entra na tua casa, fecha portas e janelas, vai para o cômodo mais secreto e ora em silêncio. A pessoa sai fechando tudo, fechando as cortinas. Não é isso não, filho de Deus. Entra na sua casa mental, na sua casa emocional e diz: Jesus, ajuda-me, dai-me forças para que eu possa vencer a mim mesmo. Como diz Kardec, que eu possa hoje ser melhor do que eu fui ontem. Como diz Francisco de Assis, onde houver treva, que eu leve a luz. Posso usar frases, não tem problema, mas ora em silêncio. Tem algumas igrejas, sem nenhuma crítica da nossa parte, apenas comentando um fato, que acham que Deus é surdo. Porque os chefes religiosos gritam, sapateiam. Antigamente punha alto-falante em cima e gritava que incomodava o bairro inteiro. Parece que Deus é surdo. Então, a prece não é medida pela quantidade de palavras, nem pelo volume, mas pelo conteúdo. Leia primeiro Nosso Lar, depois os Mensageiros, depois Missionários da Luz, depois o Obreiros, até chegar no Entre a Terra e o Céu. E aí você vai topar com a prece de Eveline, uma garota de mais ou menos 14 anos, orando e pedindo help, pedindo socorro. E a prece, tum. Aí nós vamos entender, Verônica, quando Chico Xavier dizia que as preces das mães arrombam as portas dos céus. Temos que pensar nisso. Por que não fala do pai, né? Eu não falei nada, né, Mirim? Isso me paga. Muito bem. Alguma pergunta mais? Tranquilo? Então vamos preparar para o nosso encerramento, agradecendo a sua participação, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos e lembrando que na próxima semana o capítulo 12 é Morrer e Desencarnar. Fulano, seu Zé morreu. Morreu. Será que desencarnou? Uai, claro, uai. Pode ser que sim, pode ser que não. Como assim, Falcone? Lê o capítulo. Lápis na mão, grifa tudo, ó. O meu está aqui todo riscado, ó. Aqui, ó, tá aí, ó. Risca, anota, confere. E quinta-feira que vem, já em pleno 7 de setembro, estaremos juntos no trabalho do bem. Certo? É uma alegria muito grande essa viagem juntos, esses encontros juntos e elaborarmos, trabalhando. Verônica, relembra as datas. Hein? Relembra as datas do curso de passe e do SOS Press que você falou que é. Então, depois de amanhã, 2 de setembro, nós vamos ter o encontro do curso de passes, das 14 às 18 horas. Falcone, eu posso fazer a inscrição na hora? Pode, tranquilamente. O ideal é que faça antes, para que a gente possa preparar a apostila, o material todo. Tá certo? Isso é dia 2 de setembro. E dia 14 de setembro? Não, 16. 16, desculpa, de setembro. Das 8h30 até o meio-dia e meio. Das 2 até às 6, cursos de plantonista do SOS Preces. Certo? A sua participação é muito importante. Vamos aprender a ampliar os horizontes da nossa mente. Certo? Aqui, só um adendo. Esse curso do SOS Preces, gente, eu acho que... não quero ser plantonista, não, mas devia ir. Acontece um negócio lá no final que eu não posso contar. Mas é maravilhoso. Mas é só quem vai que fique sabendo. É maravilhoso. Vai lá para você ver. Domingo que vem, dia
3 de setembro, 10 horas da manhã, eu vou falar na Fundação João de Freitas, vou levar meu clarinete e o tema vai ser música e evangelho. Eu falo um pedaço do evangelho e toco uma música. Depois eu falo outro pedaço do evangelho e toco outra música. Fica muito bacana, tá bom? Quem for, se quiser, pode levar tomate, ovo e laranja. Tomate de vez. Ovo caipira, bem embaruladinho. Não é para julgar em mim, não. E laranja doce, que azedo já chega, eu tenho que aguentar a Mirinha, mas a Verônica que está azedando na minha vida. Brincadeira, gente. Domingo, Ainda 10 horas. tem tempo ainda também do curso básico, que começou sábado passado e vai ser a primeira aula no próximo agora. Primeira aula começou a semana passada, dia 26, comigo. 6, isso. E sábado agora outro. é a segunda aula, Segunda 17 horas e 30 minutos. 30 minutos. Tá bom? Suas palavras finais, Verônica. Agradecendo de coração a presença de todos os internautas que sempre nos mandam muitas vibrações positivas, que nos incentivam, e contamos com vocês na próxima semana. Mirinha. Meus queridos amigos, vamos orar mais e melhor por nós e por tantas pessoas que estão precisando da gente. Até semana que vem. Beijo. Se Deus quiser e Ele quer. Muito obrigado a vocês duas. O Fernando acabou que não conseguiu entrar. E vamos para frente. Não porque atrás vem gente, mas porque na nossa frente tem muita gente acertando mais. Vamos seguir os bons. Vamos ser manada, não. Vamos ser consciência de livre-arbítrio. Certo? Dizendo assim, Deus de amor e bondade, espíritos bons, amparem a Verônica, a Mirinha, a mim, a Jussara, ao Chaves e a todas as pessoas que trabalham fazendo com que a internet seja utilizada de forma nobre, não só na FEAC, como em todo o movimento espírita pelo Brasil e pelo mundo. Abençoa os internautas, cada um no seu lar, a fluidificação da água, o passe, a magnetização do ambiente, o culto do evangelho no lar. Dai-nos forças de mestre para que, orando uns pelos outros, possamos tecer uma rede de fluidos construtivos, criativos, que nos ajudem e nos deem força a perseverar. Orando em favor da nossa Juiz de Fora, da Zona da Mata, da Colônia Regeneração, das Minas Gerais, da região leste, deste Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, orando em favor do planeta Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea. Luz, sabedoria e juízo para tudo e para todos. Que assim seja. Muito bem. Meninas, obrigado, obrigado, obrigado. Internautas, um abracejo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.